Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores aqui do canal. De maneira especial, você que está assistindo hoje pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei e partilhem à vontade. Aos nossos colaboradores do canal, meu muito obrigado, como sempre faço aqui, muito obrigado mesmo. Você que faz a sua doação aqui voluntária, anônima ao nosso canal, através do Pix, através da conta bancária. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo. Bom, gente boa, vamos para a quinta lição dentro do nosso estudo do Êxodo. Hoje nós vamos trabalhar, vamos entender um pouquinho mais como é que é essa introdução dos primeiros textos. Nós vamos entrar de fato na exegese do texto. Nós vamos pegar dois pontos vamos pegar Êxodo 1, de 1 a 7, que é o proêmio, que nós vamos trabalhar hoje, e vamos também trabalhar a questão desta salvação, dessa busca, das escolhas que Moisés faz na vida. Bom, nós fizemos uma grande visão geral da introdução da primeira parte do livro e vamos começar esse estudo, texto a texto, versículo a versículo, um estudo exegético, né? E, claro, nós temos que pegar o proêmio, porque ele é muito importante. São esses primeiros 7 versículos no capítulo 1 que desempenham, sem muita solenidade, né, uma função como um portal de entrada em todo o livro do Êxodo e assumem uma ideia fundamental para toda a história: os filhos de Israel. Esse proêmio ele pertence à tradição sacerdotal, né, a Priester Codex, isto é, aquele grande estudioso da escola que refletiram e compuseram durante os séculos esse pensamento sobre a história de Israel junto ao Templo de Jerusalém. Durante o exílio da Babilônia, esse tema foi revisitado e eles organizaram grande parte daquele material que já havia sido refletido, mas não tinha sido organizado. E finalmente, depois do exílio, eles editam de uma maneira definitiva não somente o livro do Êxodo, mas também todo o Pentateuco. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Tudo isso foi um trabalho pós-exílico. Então, Êxodo 1, de 1 a 7, diz o seguinte: eis os nomes dos filhos de Israel, que vieram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gad, Asser. Todas as pessoas saídas de Jacó eram um número de 70. José já estava no Egito. E morto José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se, tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou repleta deles. Então, da criação à salvação. Este proêmio ele serve para ligar o livro do Êxodo ao livro do Gênesis. Esta é uma ligação muito importante para o autor bíblico, do ponto de vista teológico, porque o tema da salvação que fala do Êxodo é o tema da criação, de que se fala todo o Gênesis, né? O que o Êxodo fala está totalmente ligado com o livro do Gênesis por um traço muito sutil. Se o Gênesis é a história da criação do homem, o Êxodo é a história da criação do povo de Israel. Então isso é muito interessante para a gente ver. De acordo com essa reflexão tradicional da cultura judaica, o texto do Gênesis ele apresentou a origem da vida em diferentes momentos da história. Adão, ele sai do caos, do nada, porque Deus o cria. E da situação do pecado universal, ou seja, da queda, Deus busca tirar uma nova vida. Né? Então, Adão não é fruto do caos, ele não é fruto do pecado,
mas ele é fruto do desejo de Deus, da vontade de Deus. E dessa situação que podemos, assim, num primeiro momento achar meio confusa, né? Porque ela se dissemina como incredulidade, como idolatria, é desse ambiente que emerge Abraão, porque Deus o chama, né? Deus o chama. Então, sempre temos aqui o toque da vontade de Deus. Assim, agora no livro do Êxodo se prolonga esse tema da criação, da situação de escravidão de fato, da morte, do caos, como o Gênesis começa, da idolatria de Abraão, emerge um novo povo, emerge uma nova geração. E desse ambiente onde que existe a escravidão, a morte, a idolatria, é tirado Moisés, e especialmente Israel. Então, a criação e a salvação no mundo bíblico, elas caminham lado a lado. Chegam tão perto que são quase que identidades únicas. Deus criou Adão, criou Abraão, criou Moisés, porque o salvou. E esta frase pode ser invertida com uma segurança: Deus salvou porque Ele é o seu Criador. É uma frase muito legal de ser dita. Deus criou Adão, Deus criou Abraão, Deus criou Moisés porque salvou. Salvou Salvou porque Ele é o Criador daqueles que salvam. Israel é o povo salvo das águas. Foi salvo das águas. Então, é algo que nós, cristãos, temos que olhar com uma atenção muito grande, porque é das águas que sai a vida, é das águas que sai a limpeza, a purificação, a salvação. Destas águas que vai sair este novo povo. Da mesma maneira que no Novo Testamento, a partir do batismo, a partir do Jordão, a partir do batismo, surge um novo povo. Israel, depois de passar pelas águas, ele é chamado entre todos os povos como povo particular de Deus. Assim como Abraão é chamado para ser amigo de Deus, Israel, a partir da passagem pelo mar, é chamado povo de Deus. Lemos a esse respeito em textos sapienciais judaicos que pertencem ao gênero do Midrashic, isto é um estudo teológico, é uma forma criativa, imaginativa de fazer uma narração sobre a sua história. Então, um autor chamado Shir HaShirim, ele cria um Midrash. Este Midrash, ele expõe toda essa história através de uma grande imagem, de uma grande cena. Então, o texto diz o seguinte: antes da criação, Deus disse aos anjos: eu vou criar o mundo por causa de Israel. Assim, como separa a luz das trevas no primeiro dia, assim agirei com meu povo no Egito. A densa escuridão cobrirá toda a terra, mas os filhos de Israel terão a luz em suas casas. Como no segundo dia separei as águas que estão acima do firmamento daquelas que estão abaixo do firmamento, assim agirei com meu povo, dividirei os que estão as águas para que eles possam atravessar o Mar Vermelho. Como no terceiro dia formarei plantas, assim agirei com meu povo, enviar-lhes-ei o maná do deserto, o fruto. Como no quarto dia criei luminares no céu, agirei assim com meu povo, caminharei diante deles como uma coluna de nuvem, à noite como uma coluna de fogo. Como no quinto dia criei pássaros, assim enviarei para o deserto codornas que virão com o grande vento árido. E como no sexto dia eu soprei nas narinas do homem um sopro de vida, assim vou agir para com meu povo. Vou dar-lhe a Torá, que será o Espírito que traz a vida. Bonito, não? Midrash Shir HaShirim, no tema 8. É um texto muito significativo, é uma linguagem até um pouco estranha, mas o seu significado, em sua essência,
O livro do Êxodo encontramos a retomada da tradição do Gênesis, ou seja, é uma nova criação. O livro do Gênesis é a criação do homem. O livro do Êxodo, a criação do povo de Israel. Os filhos de Israel são os protagonistas dessa história. Eu sempre falo aqui para vocês, o maior profeta de Israel é o povo de Israel. São protagonistas dessa história da criação e é importante que eles sejam listados pelo nome. Por isso que nós vemos lá. Uma vez que o nome na cultura oriental evoca a pessoa, evoca a essência da pessoa. Por conseguinte, neste texto que nós lemos no proêmio, a presença de todos os nomes chama atenção para uma família concreta. Sobretudo, diz que Deus conhece pessoalmente cada um deles. Não esqueçamos que em hebraico o livro do Êxodo se chama o livro dos nomes. De acordo com alguns autores que fazem cálculos, existem 70 nomes lá. O número simbólico indica uma unidade, uma totalidade. Então, no livro do Gênesis, no capítulo 10, o mesmo autor havia apresentado a tabela dos povos com o número 70. Dizia um texto sacerdotal que é um povo que encheu a terra, que levou unidade e totalidade. São 70 povos que agora são opostos pelos 70 filhos de Israel, isto é, as pessoas que compõem a família de Jacó e que trazem a bênção. E o valor dessa figura é particularmente profundo dentro de um contexto introdutório. O antigo teólogo timidamente avança na ideia de que todo o universo está contido no povo de Israel. É uma maneira de potencializar, de profetizar que o povo de Israel será o portador da salvação para toda a humanidade. E aqui nós temos um tema de universalismo. Ou seja, cada filho de Israel traz em si a bênção. Isso para nós cristãos é muito importante porque aquela frase que nós encontramos, onde está um cristão, ali está Cristo. Onde está um judeu, na ideia teológica deles, está a bênção. Por conseguinte, o sentido esconde um projeto que diz respeito a toda a humanidade. Ou seja, depois de Cristo, compreendemos muito mais profundamente isso. Este papel do povo de Israel é um papel de geminador da história da salvação. Diz respeito ao homem. Não é simplesmente tirar de um lugar de sofrimento e colocar num lugar de paz. Não é simplesmente tirar de uma terra árida e colocar numa terra de abundância. Não é simplesmente tirar de um lugar seco e colocar num lugar de fertilidade. Não, é muito mais que isso. O tema maior aqui é um chamado à vida. Um chamado à vida. É muito interessante que o versículo 7 ele vai falar algo muito interessante, que podemos chamar de o refrão da proliferação. Que retornará, ou seja, é um convite à abundância. Os filhos de Israel foram fecundos, multiplicaram, se tornaram numerosos, tornaram-se fortes, para que a terra estivesse cheia deles. Esta frase não é nova para o leitor bíblico. Ela encontra-se de fato em vários outros momentos, principalmente no livro do Gênesis. Crescei e multiplicai. O poema da criação, esta fórmula aparece como uma bênção solene transmitida pelo Criador à humanidade. Gênesis 1:28a. Deus abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Depois do dilúvio, Deus repete a mesma bênção. Essa bênção é dada. E Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes, multiplicai e enchei a terra. E da mesma forma, diz Abraão, no relato sacerdotal, quando faz aliança com Abraão, Deus diz, eu quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito tua descendência. Gênesis 17:2 diz isso. Gênesis 17, 5 e 6 diz o seguinte, de agora em diante não te chamarás Abrão, mas Abraão, porque de ti farei o pai de uma multidão de povos. Versículo 6, te tornarei extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes.
No início do livro do Êxodo, portanto, nós vamos encontrar o cumprimento do que foi anunciado e uma bênção na criação. Essa bênção anunciada no início do Gênesis se realiza no início do Êxodo. Então, o que foi prometido no primeiro livro se completa no início do novo livro. Então, criei o homem para que se multiplique. Ele se multiplicou. Então, deste povo multiplicado, eu farei uma nação. Então, a primeira parte da promessa de Deus está cumprida. Criar e multiplicar. Agora esperamos que aconteça a outra parte. Qual é a outra parte? Sejam livres, sejam honrados, sejam grandes. Desde o início, portanto, nós vamos encontrar uma história marcada por essa bênção. Mas, implicitamente. De fato, Deus não é explicitamente mencionado até o final do segundo capítulo. Deliberadamente, o narrador ele escolhe um silêncio, não fala assim Deus. Com efeito, o leitor atento é convidado a perguntar-se: por que esse povo se tornou numeroso? Ou seja, o que é a fonte geradora desta fertilidade? Qual é a fonte geradora desta abundância? Então, onde está Deus neste momento? Está na vida. Está no aumento deste povo. Então, é quase que um paradoxo, né? Nós falamos de Deus sem citar seu nome. Quando falamos do quê? Quando falamos da vida. A resposta implícita, graças à referência dos textos paralelos do Gênesis, é fácil. Este povo é portador da bênção, é sinal da vida, é sinal da presença de Deus que se dá nessa vida. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas não entendem por que nós, cristãos, defendemos tanto a vida desde o seu primeiro instante de manifestação. E defendemos ela na sua inocência, na sua pureza e na sua potência geradora. Por quê? Porque ali está Deus. Todo aquele que fala contra essa vida, todo aquele que fala contra esta possibilidade, ele está falando contra Deus, que implicitamente está ali naquele momento. Aquele que tira tudo do caos, que tira tudo, pode tirar do nada. Ele está dando um momento de novidade, de possibilidade. Então, para nós, existe aqui uma reflexão implícita dentro do livro do Gênesis e do Êxodo. Quando não se fala em Deus, se fala de vida. E quando se fala de vida, é ali que Deus está. Eu estou, eu sou. O ser e o estar é manifestação de Deus. Portanto, toda a narrativa subsequente, isto é, a história da opressão dos judeus, será concentrada precisamente neste grande tema. O choque entre vida, entre morte, entre liberdade e opressão. Então, entendermos isso, que o livro do Êxodo e do Gênesis trazem para nós, é uma chave de leitura da nossa vida hoje. Hoje. É entender que esse posicionamento que existia lá ainda existe hoje. Esta grande batalha entre vida e morte ainda existe. A vida é de Deus. A morte é algo que é imposto aos homens, mas não é vontade de Deus. Então, o cristão, aquele que crê na existência de Deus, é um defensor assíduo, ferrenho da vida, da sua e de qualquer outro ser. Então, o proêmio que nós estamos lendo, ele faz uma impressão de um contraste latente, Deus e o homem, Israel e os outros povos. O livro vai mostrar o desenvolvimento desse contraste. E o primeiro ponto, que está em Êxodo 1:8-22, é a opressão do povo judeu. A opressão que é sinal da morte. A opressão que é sinal das trevas. A opressão que é sinal da perseguição, do não Deus. Imediatamente após essa introdução teológica, o narrador ele vai falar da história da opressão dos judeus. É um elemento clássico, tradicional.
no núcleo primitivo do credo histórico, preservado no livro de Deuteronômio, capítulo 26, de 6 a 7. Os egípcios afligiram e oprimiram-nos, impondo-nos uma penosa servidão, a escravidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e Ele nos ouviu. Ouviu nosso clamor e viu nossa aflição, nossa miséria, nossa angústia. O Senhor tirou-nos do Egito com sua mão poderosa e o vigor do seu braço. O núcleo histórico primitivo, eu quero que vocês percebam disso, ele não fala simplesmente de maus tratos, ele fala de escravidão severa. E toda a descrição está faltando, né? O narrador, portanto, terá que descrever com seus próprios critérios aquilo que o povo de Israel passou. E aqui nós podemos dizer algo muito bonito. Aqui nasce a história do povo de Israel. No sofrimento, na dor, no tormento. Êxodo 1:8. Subiu ao trono no Egito um novo rei, que não tinha conhecido José. Este novo rei poderia ser o grande Ramsés II, que viveu entre 1298 e 1224, o iniciador da atividade de construção, de fortalecimento do Império Egípcio. Mas a nossa leitura não está interessada em identificá-lo, nem de dizer como... Eu não estou falando de Ramsés, eu não estou falando de um faraó, eu estou falando do povo de Israel, porque o narrador não quer descrever eventos notórios, ele pretende apresentar um grande drama com seus personagens fundamentais, e o faraó é precisamente um desses personagens. O faraó, portanto, observa que o número dos filhos de Israel tornou-se numeroso, muito forte, ou seja, o próprio faraó é testemunha da bênção de Deus. É um refrão do crescimento que se repete, mas visto do outro lado tem a aparência de uma bênção, mas assume agora uma face diferente, um perigo, e este perigo desperta medo. O que está sendo dito aqui? O faraó tem medo de Deus. O esquema dessa história, de fato, tem uma estrutura narrativa baseada na repetição desses movimentos, destes momentos. E aí nós temos um problema. E qual é o problema? No início do problema é apresentado o povo dos filhos de Israel é muito numeroso, é muito forte. Êxodo 1, 8, 9. Entretanto, subiu ao trono do Egito um rei que não tinha conhecido José. José é a personificação da presença de Deus. Então, esse faraó não tinha conhecido Deus. E ele disse ao povo: vede, os israelitas tornaram-se um numeroso e forte demais para nós. Então, esse faraó está dizendo sobre aquilo que ele desconhece, que é muito maior do que eles, que é muito forte para eles. Então, o leitor sente a presença da bênção de Deus nesta vida que está emergindo fortemente. Mas para o Egito, este novo rei é um problema muito sério. Ou seja, para este faraó, essa bênção não cabe no Egito. Esta vida não cabe neste ambiente de opressão e de morte. Em seguida, o faraó tenta consertar essa situação. Mas isso significa impedir que a bênção de Deus se manifeste? Será que esse faraó vai conseguir isso? E a narrativa se engaja justamente nessa resposta. A primeira tentativa de solução consiste em fazer com que essas pessoas trabalhem muito. É a opressão. Ele quer mostrar que essa bênção ela vai fracassar quando as pessoas se cansarem. Essa bênção vai fracassar quando essas pessoas estiverem chicoteadas, surradas, cansadas, exauridas. Êxodo 1:12. Quanto mais oprimiam, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios se aborrecerem com isso. Então, a segunda tentativa de solução é muito mais drástica. A primeira foi o excesso de trabalho, a opressão. Então, a segunda
ela vai num ambiente que toca todos os tempos da história quando se fala em bênção em Deus, quando se fala em fé e em descrença. A segunda tentativa, a solução que o faraó propõe, aquele que não conheceu José, aquele que não conhece a Deus, envolve ordenar as parteiras a matar as crianças. Êxodo 1, 15 e 16. O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Sefra, outra Fua. E disse-lhes: quando assistirdes as mulheres dos hebreus e virdes sobre o leito um filho, matai-o. Mas se for filha, deixai-a viver. É muito interessante. Da opressão vem um extermínio. Depois do cansaço, mesmo com o cansaço, a vida não cessa, a bênção não cessa. Então, vamos matar essa bênção. O mesmo, nesse caso, o resultado também fracassa. Lembrando o refrão habitual. Êxodo 1, 17 e 20. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. O rei mandou-as chamar então e disse: por que agistes assim e deixastes viver o menino? Porque responderam elas ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios. Elas são vigorosas. Elas dão à luz antes que cheguem as parteiras. E Deus beneficiou as parteiras, e o povo continuou a multiplicar-se e espalhar-se. No momento de tensão máxima, vem a terceira tentativa. A tentativa de uma solução. Então o faraó ordena que todo o povo jogue no rio as crianças que nasceram. Então ele propõe um genocídio. Ou seja, tomar do braço das mães as crianças e lançá-las no rio. O rio, a profundidade, o rio, o mar, eles têm essa interpretação, jogar no esquecimento. Neste ponto, a estrutura narrativa, ela varia num esquema que, de fato, espera que pela terceira vez o resultado dessa tentativa seja indicado. E, em vez disso, o narrador não fale mais sobre isso. Mas a história termina com uma tensão dramática, porque o leitor se pergunta: como essa situação terminará? Quem vencerá? É um embate entre o bem e o mal, entre aquele que não conhece a Deus e aqueles que conhecem Deus, entre aquele que não confia em Deus e aqueles que só confiam em Deus. E o tema de toda a história é uma vida em perigo. Perigo duas vezes é apresentado e dito as tentativas do faraó, todas elas são frustradas. Primeiro, trabalho e servidão. Segundo, matar os recém-nascidos. Na origem, quando eles nascem. E agora, tomar os filhos dos braços de suas mães, não deixarem que elas os façam crescer, os vejam crescer e lançá-los no rio, na escuridão. Primeira vez, parece uma causa natural, embora tenha sido forçada a trabalhar muito os israelitas, eles estavam crescendo. A segunda vez, a causa claramente humana, ou seja, a intervenção do homem na extinção da bênção, na extinção da vida, mas as parteiras se recusam a obedecer. E há uma clara intervenção humana em defesa da vida, e a morte não triunfa. Agora, na terceira vez, mostra uma relação entre o Estado, a instituição Egito e Israel. Ou seja, um povo contra outro povo. Encontramos de fato ao longo da história uma oposição entre essas duas forças, dois campos opostos. Essa relação entre Israel e Egito. Automaticamente temos um palpite. Os filhos bons são Israel, os filhos maus são o Egito. E o narrador teve sucesso na sua primeira intenção, faz entender qual é a parte boa. Ele fez isso através do momento em que os israelitas, mesmo acarbonhados pelo serviço, eles não desistem.
Eles continuam trabalhando. A segunda vez, eles se refere a essa postura dessas tementes a Deus que não querem matar os inocentes. Mas logo a relação se transforma em opressão. Até o ponto do conflito legal entre os filhos de Israel, que são inocentes, e os egípcios, que são culpados. O contraste que vai existir aqui entre esses dois blocos é aprofundado quando as parteiras vão intervir. E esse respeito introduz um segundo resultado, que é a marca de uma falha importante, ou seja, essas parteiras, elas obedecem a Deus. Elas não obedecem ao faraó. Então, isso é muito bonito, porque o texto teológico, ele está dizendo grandes verdades sobre a humanidade como um todo. Deus ainda não está presente na ação, mas está presente através do conhecimento das parteiras, das mulheres que vão ao encontro daquelas que vão dar à luz, que vão receber a vida. Em hebraico, o termo parteira é precisamente um princípio causador, aquela que dá luz. A parteira, em hebraico, é aquela que dá luz. Essas mulheres conhecem Deus, porque sabem que a luz vem de Deus. Temem a Deus. Neste ponto, portanto, o conflito, ele não é mais egípcio-israelita, mas faraó e Deus. Mal e bem. O conflito agora é um conflito teológico. A pergunta que o leitor é levado a fazer é esta: quem é o Senhor da vida? Quem é o Mestre da bênção? As respostas propostas no conflito são duas: o poder humano ou o poder de Deus. Temer a Deus, reconhecê-lo como o Senhor da vida, significa concretamente opor-se à morte. Significa trabalhar em defesa da vida. Isto é, as parteiras fazem o trabalho de Deus, o faraó faz o trabalho da morte, do não Deus, da não vida, da não existência. Êxodo 1, 21b. Porque elas haviam temido Deus, fez prosperar as suas vidas. Nessa primeira página, portanto, o narrador, ele nos apresenta claramente o Deus que dá vida. É o Senhor da vida, aquele que apesar de toda oposição arrogante do homem, ele prospera. Aquele que estão ao seu lado participam da vida. Aqueles que se opõem a ele se preparam para o fracasso. E o tema que é destacado aqui vai muito além dos outros eventos históricos que ocorrem aos israelitas no Egito. Encontra uma referência tópica de todas as épocas. Este pequeno texto vai falar da humanidade na sua luta bem contra o mal em todos os tempos. E vocês olhem para os livros de história, olhem para a história da humanidade e vocês vão ver essa receita de bolo se repetir paulatinamente. Todo aquele que não é de Deus luta contra a vida. Todo aquele que não teme a Deus busca matar pelo sofrimento, busca matar, destruir as gerações na sua inocência, seja ela matando mesmo, ou tirando delas a esperança, as possibilidades, tirando dessas a dignidade. Ou, o terceiro ponto, ou indo, caçando e lançando no esquecimento. Todo aquele que busca apagar da história uma pessoa está deste lado mal. É o que o texto está dizendo. Então, a atualização nessa história. Se lermos o texto cuidadosamente, podemos ver que os narradores antigos completaram esse processo de atualização. E de duas maneiras diferentes. O relato que consideramos deriva substancialmente da tradição javista, com a adição de 2 versículos do relato sacerdotal. Então, nesse ambiente javista, quando o autor javista escreveu, era natural que pensasse em seus contemporâneos, nos eventos do seu tempo. Isto é, no tempo do rei Salomão,
O narrador descreve os fatos necessariamente essas palavras, frases, imagens que derivam do seu próprio uso, do próprio tempo, da própria experiência. Ou seja, essa história contada como ocorrida no Egito pode ter acontecido entre os próprios hebreus. Essa história descrita nos egípcios pode ter acontecido na Babilônia. Cada narrador, portanto, sempre conta algo próprio do seu mundo, mesmo que fale de outros tempos e de outros mundos. Assim, o autor javista ele vai se entregar. Ele está falando sobre os judeus no Egito, em alguns séculos antes, mas na realidade ele está interessado em sua história contemporânea, naquele momento em que ele está vivendo. Com extrema facilidade, ele conta as obras do antigo faraó usando os mesmos termos e as mesmas imagens usadas para contar as obras e as façanhas de Salomão. Para uma demonstração convincente, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. O livro dos Reis, no capítulo 5 a 11, vão falar das grandes construções de Salomão. Apenas algumas notas, mas muito significativas. O rei Salomão escolheu 30.000 operários em todo Israel. Eles mandaram por seu turno ao Líbano 10.000 cada mês. Passaram assim um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. Dirigiam os trabalhos. Salomão tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedras, sem contar 3.300 contramestres que presidiam os vários trabalhos, os quais davam ordens ao povo e aos operários. Portanto, o quadro descritivo, a terminologia utilizada estão intimamente ligadas com aquela cena do faraó, que organiza o trabalho forçado e impõe superintendentes. Os livros históricos ainda eles vão relatar a construção dessas grandes cidades, depósitos de Salomão. 1 Reis 9, 15 e 19. Eis que se refere aos trabalhos organizados pelo rei Salomão na construção do templo do Senhor. E essa atividade febril de construção, de reconstrução, de exploração do trabalho popular é contemporânea ao autor. Então, existe implicitamente uma crítica do autor javista não somente ao faraó, aquilo que foi passado, mas aquilo que está conhecendo o rei Salomão, que está usando as mesmas ferramentas de opressão. Lembrem-se que é uma grande página onde a gente lê a história e vê esses quadros se repetirem. Ele fala de eventos atuais. O autor bíblico, o autor javista, não está fazendo arqueologia. Por detrás do faraó, o autor javista vê Salomão. Ou melhor, conta a opressão antiga com as cores da opressão dos dias em que ele está vivendo. A opressão do faraó, ela está num espelho com a opressão que Salomão está impondo ao seu próprio povo. Então, um faraó salomônico. Podemos dizer que essa imagem que emerge. Na história de Salomão aparece então um personagem muito importante, Jeroboão. Foi ele que organizou a revolta e o cisma contra a governança de Jerusalém, colocando-se à frente daqueles que contestaram a decisão de Salomão, que havia se esquecido do projeto de bênção e agora estava à frente de um projeto e tem uma política opressiva. 1 Reis 11, 26 e 29. Também Jeroboão, filho de Nabate, Efrateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, estava a serviço de Salomão e revoltou-se contra o rei. Olha aqui, homens que se revoltam. Não importa se eu estou sendo oprimido por um rei estrangeiro, se eu estou sendo oprimido por um conterrâneo meu. Opressão é opressão. Desprezo contra a vida é desprezo contra a vida. Não é porque é patrício meu, não é porque é cidadão do meu país que eu vou fechar meus olhos para aquilo que ele está fazendo. O texto ele é muito claro nisso. Este homem se revolta contra
a mesma opressão que o Egito oprimiu Israel, agora Salomão se faz Egito. Este homem, portanto, tornou-se aquele que é uma voz de vida no meio da opressão. E neste papel se vê trabalhadores que são tratados mal e que se tornam uma espécie de... Jeroboão se tornou como um líder sindical, um líder de um grupo, a semelhança de muitos líderes que a gente tem hoje. Salomão morreu e chegou essa notícia aos ouvidos de Jeroboão no Egito, onde estava refugiado para escapar da face do rei Salomão. Aqui é um tapa na cara do povo de Israel. Os egípcios oprimiram e o povo fugiu do Egito. Mas quando a opressão que estava no Egito nasce no meio de Israel, o israelita foge para o Egito. Ou seja, Israel se tornou pior que o Egito. No final dessas complicadas negociações, então Jerusalém ele se tornou novamente um reino independente. O fato mais interessante de todo o caso é que no momento em que surge esse reino alternativo de Israel, o reino de Jeroboão, construiu 2 santuários alternativos, um em Jerusalém, um em Betel, no sul, outro em Dan, no norte. E colocou ali touros e uma frase fatídica. 1 Reis 12, 28. Depois de refletir bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de peregrinação a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. É a mesma frase do final do livro do Êxodo. É a mesma frase que vai marcar o livro do Êxodo. Jeroboão pretendia apresentar-se como um novo libertador, o fundador de um novo Israel, libertando da opressão de um novo faraó que é Salomão. Mas o que acontece? Essa digressão histórica ela serviu para dizer que o texto do Êxodo era simbólico na época em que foi escrito, pois o autor de Fitas, de fato, não estava tão interessado no nome antigo do faraó, mas no seu tempo em Israel. Havia um rei consagrado pelo nome de Yahvé que se comportava exatamente como um faraó. E aí, vemos que esse texto ele é atualizado, O texto já vista, ele é atualizado. E dentro de uma atualização, nós podemos ver a atualização que a Priester Codex faz, ou seja, que a escola sacerdotal faz. Ou seja, dentro da história orgânica já vista, do 1 ao 8:22, foram inseridos 2 versículos da tradição davídica sagrada, que apresentam, em resumo, a história da opressão. Êxodo 1, 13 e 14. Impunham-lhes a mais dura servidão. E amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na esmagada e na fabricação de tijolos, bem como toda a sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que se lhe impunham tiranicamente. E o autor sacerdotal também atualiza à sua maneira esses versículos, de fato, 2 grandes palavras muito raras na Bíblia. Perek, traduzido, rigor ou dureza. Com a ajuda da concordância, podemos descobrir que esse termo no Antigo Testamento ocorre na linguagem sacerdotal. Apenas 4 vezes, além deste caso que a gente citou. O versículo 25, o capítulo 25 do Levítico apresenta a norma dirigida aos patrões e esse termo 3 vezes. Alguns preceitos com os quais os patrões são convidados a nunca tratar os trabalhadores rigorosamente, sob a Perek. Levítico 25, 43, 25, 46, 25, 53. Jamais é permitido a um patrão tratar o seu servo com rigor,
com Périg. Ocorre no livro de Ezequiel também mais uma vez. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, o doente, não tratais a ferida, não curais a transviada, não reconduzis a perdida, não a procurais. Todavia, tratais com violência e dureza. Dado o uso dessa palavra pela corrente do tempo, parece evidente a intenção do narrador sacerdotal a insistir nessa palavra sobre a opressão faraônica. Não importa em qualquer tempo, homem nenhum tem direito a tirar a liberdade de outro homem. Em tempo nenhum, homem nenhum tem direito a tratar com violência ou com dureza, seja quem ele for, um estrangeiro ou um conterrâneo, alguém que está que te paga o salário ou aquele que não te dá nada. Ninguém pode tratar o seu semelhante com violência. E com base nessas observações sobre o método de atualização dos relatos, podemos fazer uma pergunta: quem é o faraó do Êxodo? Tal pergunta não requer uma resposta histórica. Renomeando um nome, de algum modo, esgotamos o problema dizendo que era Ramsés. A figura do faraó no relato do Êxodo é muito mais complexa. Quem é o faraó? A pergunta que eu faço para você: quem é o faraó na sua casa? Quem é o faraó no seu ambiente de trabalho? Quem é o faraó na nossa história atual? Nos dias de hoje, quem é o faraó? O faraó é um tipo bíblico. Estou dando a resposta aqui. É por isso que não tem nome. No entanto, o livro do Êxodo, tudo tem um nome, como o título hebraico também sugere. Até mesmo as parteiras e revelantes têm nomes, mas este homem não tem nome. O faraó não tem nome e é sempre apresentado com o título da sua função, nunca de uma pessoa. Então o faraó pode ser qualquer pessoa. Pode existir em qualquer momento da história, dentro ou fora da sua casa, dentro ou fora do seu círculo de amizade, do seu círculo profissional. O texto rabínico é muito engraçado até. O mestre pergunta a seus discípulos qual é o nome do faraó. O estudante responde: não se sabe? Bem, comenta o professor, mas tenha cuidado, porque poderia não ter um nome. O faraó não tem nome, porque ele pode ter o teu nome, uma vez que o faraó apresenta uma maneira de se relacionar com Deus. O faraó é aquele que não conheceu José, que não conhece Deus. O faraó é aquele que atenta contra a liberdade daquele que é a expressão da bênção de Deus. O faraó tenta matar aquele que é a expressão da bênção de Deus. O faraó tenta acabar com a história. Impedir que outros homens se relacionem com outros homens, com Deus. E ao longo do texto do Êxodo, o faraó sempre será um tipo, isto é, um modelo de humanidade, um modo de comportamento. Até mesmo Orígenes, em sua pregação sobre o livro do Êxodo, ele fala do faraó e pergunta: quem é o faraó? Ele responde: é o tolo que disse em seu coração: Deus não existe. Esse é o faraó. Ele é o tolo que todas as vezes, ele é o tolo que se faz príncipe deste mundo. Em outro lugar, Orígenes acrescenta também: é o diabo, é o pensamento negativo, é o modo de pensar sem bênção, sem vida, simplesmente viver, passar, esquecer, oprimir, matar. É colocar-se num lugar que não é seu. Uma das páginas mais importantes diz o seguinte: vós que recebestes a graça do batismo, Orígenes isso, e fostes contados entre os filhos de Israel e recebestes em vós Deus Rei, se depois disso quiserdes desviar-vos, realizar os feitos do mundo, realizar os atos terrenos a serviço da lama, sabei e reconhecereis em vós. Ressuscitou outro rei que não conhece José.
o rei do Egito. Olha que coisa forte. Se quem recebe Cristo e não vive o que Cristo, não ressuscitou Cristo, ressuscitou o faraó. Ele te restringe as obras? Ele te faz trabalhar para si mesmo, com tijolos de lama? É ele quem, colocando-vos em instrutores e superintendentes, os empurra com golpes de varas para as obras da terra, para construir cidades para eles? É ele quem faz correr aqui, ali ao redor do mundo e perturbar os elementos do mar, da terra, com desejo de ganho. Este rei do Egito, este faraó, que faz você andar no buraco das brigas, atormentar os parentes com disputas por alguns torrões de terra, para não mencionar o resto, tendendo armadilhas para a pobreza, enganando a inocência, cometendo coisas brutas em particular, crueldade em público, maldade nas profundezas da consciência. Portanto, quando ouvirdes as vossas ações são essas, sabeis que estás a serviço do rei do Egito, ao faraó, isto é, sois dominados pelo espírito desse mundo. Forte, muito forte. Mas também muito claro. O Egito, o rei do Egito, não é uma pessoa. Não é Ramsés II, não é Salomão, não é Nabucodonosor. E são todos eles. Mas é, acima de tudo, alguém que nos espreita a cada instante. E quando não ressuscitamos Cristo, Ele ressuscita em nós. Não para a vida, mas para a morte e o sofrimento daqueles que nos cercam. E que deu origem a um conflito. Ao conflito entre os egípcios e os judeus. Os egípcios que viviam muito bem com os judeus. A história, ela é marcada por não aceitar a bênção. Porque a abundância de filhos, o crescimento deste povo, marcava a presença de Deus, e eles não queriam a presença de Deus. O povo, portanto, cresceu como um resultado da bênção e, portanto, o conflito se tornou teológico. A reação do faraó se desenvolve precisamente nesses termos. Ou seja, parte-se da ignorância, não compreende o que está acontecendo, sente-se incapaz de controlar essa realidade. Mas algo interno a si mesmo, que lhe escapa, não pode dominá-la. E, portanto, tem medo dela. Então, este faraó, ele tem medo da presença de Deus porque ele não pode dominá-la. Porque ele não pode colocar numa caixinha, porque ele não consegue colocá-la a serviço. É dessa ignorância sobre quem é Deus que vem o medo. E deste medo vem a opressão. O ponto decisivo é a ignorância, a incapacidade de dominar. Essa atitude faraônica, no entanto, é combatida pela reação das parteiras. Elas, de fato, respeitam a Deus, conhecem a Deus, temem o seu mistério. Eles também não são capazes de controlar, de dominar, mas em vez de ter uma grande aura, eles têm medo de Deus. Com efeito, o medo é a defesa obstinada a si mesmo e leva à agressão ao outro. Ou seja, o faraó não só não conhece Deus, mas não conhece a si mesmo, e por isso ele acha que é fraco, e é por isso que ele ataca o outro. Enquanto o temor de Deus, esse respeito ao Senhor, à vida, produz também um respeito ao outro, um respeito à vida e a Deus que está no outro. E essas parteiras, que têm nome diferente do faraó, que pode ser qualquer um, elas não, porque elas marcam a sua existência. São dois personagens que têm um significado porque elas são salvadoras. Elas são chamadas pelo nome porque elas têm dignidade. O rei do Egito dirigiu-se, o rei não tem nome. Igualmente as parteiras dos hebreus, uma chamada Sefra e outra Fua. Ter um nome significa estar vivo, ser conhecido por Deus.
As parteiras, portanto, pertencem ao mundo da vida. Enquanto o faraó não tem nome, ele é a morte. Uma parábola de Jesus também toca esse tema. É o relato de Lázaro e do homem rico, que não tem nome. Havia um homem rico, não tem nome, que se vestia de púrpura, linho finíssimo e que todos os dias banqueteava-se e regalava-se. Havia também um mendigo por nome Lázaro. O homem rico, como o faraó, não tem nome, pode ser qualquer um. Mas o mendigo conquistou a dignidade. Ele tem nome, Lázaro. Todo coberto de chagas, está deitado à porta do rico. Avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam do rico. Até os cães lambiam as chagas. Aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou-se os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou: Pai Abraão, compadece de mim e manda Lázaro molhe na água a ponta do dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado pelas chamas. Abraão replica: Filho, lembra-te de que recebeste seus bens na vida, mas Lázaro males, por isso agora ele está aqui consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, não há entre nós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá. E o rico disse, o homem rico é um estranho. Lázaro tem nome. Lázaro pertence ao mundo dos vivos, enquanto o homem rico está morto antes de morrer. Então, a imagem da opressão, ela aponta para o povo de Israel como um povo da fé. Um povo que simboliza a fé. A imagem da opressão nos permite refletir novamente, porque o verbo oprimir em hebraico, anahá, dá origem à palavra pobre, que vem a palavra anawim, os pobres de Israel. Com efeito, anawim são considerados uma categoria autêntica. Os pobres são os oprimidos, aqueles que fazem parte do povo, os pobres de Deus, aqueles que representam a história bíblica através daqueles que são fiéis. Os pobres, os anawim, os oprimidos, os aná, são muitas vezes isentos, como aqueles que Deus cuida de maneira especial. Também neste caso, o narrador do Êxodo vai nos convidar a uma reflexão profunda, para não se deter na descrição crônica ou anacrônica, mas para buscar o significado do evento que nasceu aqui. Esse evento, ele é feito por desígnio de Deus, ou seja, na abundância da vida, na abundância de força para enfrentar os tormentos da vida, se manifesta Deus. Naqueles que lutam contra esta vida que se manifesta, naqueles que buscam oprimir, se manifesta o mal. Então, o desígnio de Deus, que inclui a vida, a bênção, a multiplicação do povo, realiza-se no seio deste grupo, dessas pessoas oprimidas, destes pobres que são de Deus. E entre elas está a maior marca do mal, a opressão. A opressão que não consegue calar a vida. O profeta Sofonias, ele celebra com particular atenção esse mistério da ação divina e convida o povo a permanecer unido a Deus. Buscai o Senhor, vós todos humildes da terra, que observais a sua lei. Buscai a justiça e a humanidade, com humildade. Talvez assim estareis ao abrigo no dia da cólera do Senhor. E da parte de Deus promete a salvação para que os remanescentes sejam fiéis. Também vós, ó etíopes, serei transpassados com a minha espada. Desta página inicial, o Êxodo, podemos fazer uma breve reflexão. Esse texto
ele traça um grande retrato do Deus de Israel, o Deus da nossa fé, que é o Deus dos pobres, o Deus dos oprimidos, o Deus que guia a história daqueles que são esmagados. E eu não estou falando de pessoas. Aqui existe algo muito interessante, que não basta dizer-se pobre, não basta dizer-se oprimido, não basta dizer-se defensor dos pobres nem dos oprimidos. Tem que perseverar nessa pertença a Deus. Não se esqueçam que Salomão era o rei de Israel que foi escolhido como aquele que iria libertar, e ele se torna um opressor. Os pobres são de fato esmagados e oprimidos, mas nele, em Deus, encontram a salvação segura. Sofonias vai dizer isso. Só restarão os pobres. Só permanecerão os pobres. E esta é a grande lógica deste nosso primeiro texto. Esse primeiro texto que vai falar da opressão e vai falar desse proêmio. O livro dos nomes, o livro da vida, vai dar nome ao mal e vai dar nome ao bem. Esta é a grande síntese do texto que acabamos de ler. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.